Olá, pessoal! No tutorial de hoje, a gente vai se basear nesse Moleskine para fazer uma encadernação utilizando folhas para desenho. Esse Moleskine possui encadernação na horizontal e não possui pautas, ou seja, as linhas para escrever. Na parte 1 desse tutorial será feita toda a costura do nosso Moleskine, já na parte 2 será feita toda a encadernação e acabamento. Como resultado final, teremos nosso Moleskine com as folhas costuradas e a capa feita em crepel. Suas dimensões no total são de 10,5 cm de altura por 14,5 cm de largura. Se você é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Iremos começar utilizando 10 folhas de papel linho na cor palha, na gramatura 180 gramas. Para cortar nossas folhas na metade da vertical, iremos prender elas com um prendedor e utilizar um pedaço de papel para proteger. Uma atenção para utilizar as lâminas sempre novas, então cortar ela na ponta para renovar. Utilizando a régua para patchwork, eu cortei as 10 folhas, utilizando a medida de 10,5 cm. O próximo passo foi dobrar uma a uma pela metade. Em seguida, eu separei de duas em duas, posicionando desta maneira. E repeti o processo com os 20 pedaços, dando um total de 10 cadernos, cada um com 4 folhas, ou seja, 40 folhas em todo o nosso caderno. Para fazer o gabarito de perfuração, eu utilizei um pedaço de papel com 10,5 cm de altura, em seguida dobrei ele na metade no sentido horizontal e depois no sentido vertical também na metade. Utilizando uma régua e um lápis, eu marquei a 1 cm do meio, em seguida a 2 cm do último ponto. O próximo passo foi fechar novamente o gabarito e posicioná-lo em cima de uma base de EVA grossa e perfurar nos locais que foram marcados de grafite. Dessa maneira, todos os furos serão feitos com a mesma distância. Logo, serão 2 cm de distância entre cada furo. O próximo passo será perfurar nossos 10 cadernos. Para isso, eu separei 4 ferramentas que podem ser adaptadas e utilizadas para a perfuração das nossas folhas. Estes são os agulhões, que geralmente já são utilizados para perfuração. Outra ferramenta que pode ser utilizada é uma agulha grossa, no caso eu utilizei uma 2/0 aqui, e também pode utilizar aqueles pinos para quadros de avisos. Então eu vou demonstrar a utilização dessas ferramentas perfurando cada uma das folhas. Então a gente abre até o meio e posiciona o nosso gabarito sempre na mesma posição. Daí, utilizando uma base de EVA grossa, eu venho com a ferramenta selecionada e perfuro em cada um dos locais marcados. Em seguida, repito o processo utilizando outra ferramenta. A ferramenta menos confortável é a agulha, mas também consegue executar o mesmo processo. Uma maneira de melhorar a pega dessa agulha seria adicionar um pedaço de massa de biscuit na sua ponta. Em oficinas de encadernação, eu acabo levando esses pinos para quadros e acaba ficando um para cada aluno. Então, como podemos ver, cada uma das ferramentas utilizadas cumpre bem com seu propósito de perfurar as folhas. Daí eu repito o mesmo processo para os outros 6 cadernos. Que deverão ficar desta maneira. Em seguida, iremos costurar o nosso caderno utilizando uma agulha, número 7, e a linha 10 para a pipa. Então, mediremos 4 vezes a largura do caderno, para o tamanho da linha.
Para facilitar o entendimento da costura, foi feito um esquema onde eu demonstro a parte interna do caderno e a parte externa, e demonstro também cada um dos furos e sentidos que serão feitos com a agulha e com a linha. A parte superior é como veremos nosso Moleskine por fora, e a parte de baixo, no caso em cinza, é como vemos nosso Moleskine por dentro. A ordem parece invertida de uma para outra, mas é apenas a maneira como acabamos vendo quando giramos o caderno. Iremos começar a costura de fora para dentro, utilizando o primeiro caderno e o primeiro furo. Após entrar de fora para dentro no primeiro furo, eu vou do primeiro furo para o segundo por dentro do caderno. Ao sair do segundo furo, eu vou entrar no quarto furo, vendo de fora. Então, irei até o terceiro furo por dentro do caderno. Ao sair pelo terceiro furo, eu vou dar um nó na linha que estava sobrando no primeiro furo. Daí eu dou mais um nó para reforçar. Em seguida, entro pelo furo número 5 de fora para dentro. Daí eu vou do número 5 por dentro do caderno e saio no número 6. Por fora do caderno, eu vou sair do número 6 e vou entrar entre os furos 2 e 4 no pedacinho de linha que fica lá e depois entro pelo furo número 8. Então vou do 8 ao 7 por dentro do caderno. Em seguida, ao sair pelo número 7, eu vou no pedacinho de linha que está entre os furos 5 e 3, passo por ele e volto para o furo número 9. Daí, por dentro do caderno, eu vou do furo 9 até o furo número 10. Ao sair pelo furo número 10, eu vou entre o espaço que fica do número 8 ao número 6, eu passo por dentro dessas linhas, em seguida vou para o número 12. O processo acaba ficando repetitivo, então eu vou do 12 para o 11 por dentro do caderno. Ao sair no 11, eu passo entre o furo 9 e 7, passo por dentro da linha e vou para o número 13. Daí vou do 13 para o 14 por dentro do caderno. Após sair pelo furo número 14, eu vou entrar entre os furos 12 e 10, passar por baixo dele, em seguida vou entrar no furo número 16. Então vou por dentro do caderno, do número 16 até o número 15. Em seguida eu saio pelo número 15, entro entre os furos número 13 e número 11 e volto para o número 17. Daí vou do número 17 até o número 18 por dentro do caderno e ao sair pelo número 18, eu passo entre os furos números 16 e 14 na linha que fica e entro pelo número 20. Daí eu vou do número 20 até o número 19 por dentro do caderno. Ao sair pelo número 19, eu vou entrar entre os furos 17 e 15. Em seguida vou dar 2 nós. Daí finalizamos toda a costura de um dos lados, então iremos girar o caderno e fazer a costura do outro lado, repetindo os mesmos processos. Demonstrando a costura no nosso caderno, iremos posicionar todas as partes furadas para frente, lá para cima, e em seguida a gente pega o primeiro caderno. Eu abro o caderno deixando meus dedos por dentro e entro no primeiro furo de fora para dentro. Daí, utilizando a cabeça da agulha, ou seja, aquela parte que tem a linha, eu volto por dentro do furo número 2. Então eu puxo a linha e deixo aproximadamente 7 centímetros sobrando no furo 1. Então coloco meus dedos dentro do segundo caderno e entro pelo quarto furo de fora para dentro. Em seguida, saio pelo terceiro furo também utilizando a cabeça da agulha. O próximo passo será dar 2 nós. A costura deverá ficar desta maneira.
Em seguida eu pego o terceiro caderno, posiciono minha mão dentro dele e vou entrar pelo quinto furo e sair pelo sexto furo, também utilizando a cabeça da agulha. Como a cabeça da agulha é arredondada, ela facilita a entrada pelo furo ao invés de fazer um novo furo. O próximo passo será passar entre a linha que está entre os pontos número 4 e número 2, em seguida puxar tudo e deixar bem apertado. Então eu pego o quarto caderno, abro ele por dentro e posiciono a agulha no furo número 8 e depois saio pelo furo número 7, utilizando a cabeça da agulha. Daí para prender, eu vou passar a minha agulha por entre os furos número 5 e número 3. Daí eu corto a ponta da linha que saiu pelo furo 1, que eu devia ter cortado desde o início. Então eu venho com o quinto caderno, abro ele, posiciono minha mão dentro e vou entrar pelo 9º furo e sair pelo 10º furo. Sempre deixando tudo bem posicionado e apertado. Daí eu vou por baixo da linha, que está entre os furos 8 e 6, e passo por baixo dela. Em seguida vou para o sexto caderno. Entro pelo furo número 12 e saio pelo furo número 11. Então eu alinho o caderno e puxo a linha. Então passo por baixo da linha que une os pontos 7 e 9. E vou para o sétimo caderno. Então eu entro pelo número 13 e saio pelo furo número 14. Daí passo por baixo da linha que está ligando os pontos 12 e 10. Então eu vou para o oitavo caderno e entro no furo número 16 e saio no furo número 15. Daí passo minha agulha por baixo da linha que está entre os furos 13 e 11. Então pego o 9º caderno e entro pelo furo número 17 e saio pelo furo número 18. Então passo minha agulha por baixo da linha que une os pontos 16 e 14. Daí pego o último caderno e entro pelo furo número 20 e saio pelo furo número 19. Em seguida, vou por baixo da linha que une os pontos 17 e 15. Daí passo novamente entre os pontos 17 e 15 e dou um nó. Depois entre os pontos 13 e 11 e dou mais 2 nós. Em seguida, corto a ponta da linha. Daí nosso caderno estará costurado em todo o lado direito, faltando ainda todo o lado esquerdo. Então, por dentro, a gente vai ver o caderno dessa maneira. Então, como esse pedaço está faltando, a gente vai girar o caderno, em seguida vai repetir todo o processo, costurando, repetindo o número 1, 2, 3 até o número 20 e dando todos os nós. Até que a gente tenha todo o caderno costurado dessa maneira. O próximo passo será fazer a guarda do nosso Moleskine. Então iremos pegar mais uma folha do papel linho na gramatura 180 gramas, iremos cortar ela na metade no sentido vertical, e em seguida vamos vincar ela na metade, do mesmo jeito que fizemos com todas as outras folhas do nosso miolo. Em seguida, iremos adicionar um vinco a 1 cm do meio do caderno. Em seguida, iremos posicioná-los no caderno costurado. Utilizando a cola de PVA extra forte, iremos colar as guardas nos cadernos costurados. Então, com o auxílio de um pincel, iremos passar a cola no espaço delimitado, em seguida posicionar e colar sobre o caderno costurado. Daí repetimos o mesmo processo para outra guarda.
Então iremos refilar na lateral, deixando 14,3 centímetros. Com atenção para ter sempre uma lâmina nova, então a gente quebra a ponta dela. Em seguida a gente vai aplicar bastante força na mão esquerda e pouca força na mão direita, ou seja, na mão que está com estilete a gente não põe tanta força e vai tentar deixar a lâmina o mais reto possível sem inclinar nem para a direita nem para a esquerda. Então a gente vai fazer movimentos repetitivos de maneira que a cada passada corte no máximo 2 folhas. Por fim, o nosso refilo deverá ficar desta maneira. O próximo passo será aplicar o nosso cabeceado. Utilizaremos aproximadamente 8 centímetros dessa fita para acabamento gráfico e será cortado em 2 pedaços, cada um de 4 centímetros. Em seguida, iremos aplicar a cola em cima da nossa lombada, na ponta dela, e posicionar a nossa fita. A cola utilizada foi a PVA extra forte. Então eu repito o mesmo processo para o outro cabeceado. Então eu posiciono o caderno em pé e vou aguardar cerca de 30 minutos até que a cola tenha secado. Para fazer a proteção da lombada, eu vou pegar um pedaço de craft na gramatura 150 gramas, em seguida vou cortá-lo com 6,5 cm por 8 centímetros. Então vou aplicar cola na lombada, em seguida vou posicionar o pedaço de papel craft e vou colar. Então vou deixá-lo posicionado dessa maneira até que a cola tenha secado. Após a secagem da cola, eu vou virar as pontas de papel craft. Em seguida vou aplicar cola nele e vou colar. Então repito o mesmo processo com o outro reforço da lombada. Em seguida iremos deixar ele secando na posição em pé. Os próximos passos de confecção do nosso Moleskine encontram-se na parte 2 desse vídeo. Nele iremos arredondar as pontas, desenvolver a capa e em seguida montar e dar todo o acabamento, até que o nosso Moleskine fique desta maneira. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar e também de assistir a parte número 2. E se é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Muito obrigada e até mais!